Não teremos eleições legítimas em 2026. O sistema não vai permitir. O Malafaia postou o seguinte nas redes sociais: a quem interessar, e ele coloca o a quem interessar em letras maiúsculas, do tipo de quem tá gritando ou dando um destaque aqui, né? O amadorismo da direita faz a esquerda dar gargalhadas. Amadorismo de quem? Qual anúncio nós tivemos aí no dia? O anúncio de que o Bolsonaro, que é alguém da direita, escolheu o Flávio, que também é alguém da direita. Então, amadorismo do Jair? O seu nome está sendo usado numa sentença judicial para condenar uma pessoa inocente, senhor. Os vídeos que nós vamos assistir hoje estão viralizando aqui na internet, são opiniões diferentes, mas você pode deixar aqui abaixo a sua. Mas o que nós vamos assistir de mais importante é a reflexão do pastor Cláudio Duarte. Em primeiro lugar, vamos partir de uma premissa aqui que eu vejo muitas pessoas ignorando, até na direita, até a bolsonarista. Não teremos eleições legítimas em 2026. Botem isso na cabeça de vocês. O sistema não vai permitir. Isso é importante para entender a escolha do Flávio Bolsonaro. Porque o que muita gente da elite quer é um simulacro. É que o Bolsonaro chancele, endosse uma candidatura avalizada pelo Centrão, aprovada com carimbo do sistema, do próprio STF, que vão levar, então, os votos bolsonaristas, mas que não vão ameaçar e nem denunciar e nem expor em praça pública nada do que está acontecendo no Brasil. É um simulacro que serve para fingir que existe no país alguma coisa parecida com democracia ainda. Não existe. Bolsonaro foi perseguido, está preso, ostracizado, não pode dar entrevista, quase não pode se encontrar com os principais líderes da oposição para articular, justamente porque esse era o intuito. Tirar o maior líder da direita, o maior cabo eleitoral da direita, da equação política em 2026. E o que tem de elite, de jornal, fingindo que isso é normal, não está no gibi. Então vamos falar das eleições em 2026. Lula vem com a máquina toda na mão, com as estatais corrompidas, com os artistas engajados, com os jornalistas militantes, com a economia cheia de populismo, compra de votos, pisando no acelerador, ferrando de vez com o lado fiscal. E o bolsonarismo vem com um boneco de papelão. Vem com um boneco de papelão. É disso que se trata. Então vamos falar sério aqui. Aí o Bolsonaro vai lá e escolhe o Flávio, seu filho, como candidato por enquanto. Balão de ensaio, blefe, o Centrão ligado ao Tarcísio ainda tem esperanças. Olha, primeira coisa a ser dita. Quem tem voto tem poder de escolha. De quem são os votos? Do Jair Bolsonaro. Vai lá, então, bota um candidato de terceira via. Coloca Simone Tebet de novo, ministra do Lula. Essa turma odeia Bolsonaro, não liga para o fato de que ele está preso injustamente, de que o STF arrepiou e abusou até aqui, porque era por uma boa causa, porque tinha carta branca. Eles querem só os votos do Bolsonaro. Eles querem que o Bolsonaro, sequestrado e refém do sistema, diga: amém, é quem vocês do Centrão escolherem, o Kassab presidente. Bota aí o Tarcísio, escolhe o vice que vocês quiserem, pode ser o Ciro Nogueira, e eu vou apenas entrar com votos. Legal isso, né? O Bolsonaro é egoísta de escolher o filho, né? Vocês não. De quererem ferrar de vez o Bolsonaro e ele não ter nada em troca. Destruíram a família. Eduardo Bolsonaro está exilado nos Estados Unidos sem ver a família. Carlos está desesperado, ganha prêmio na Lesp, sei lá onde, não sei se foi na Lesp, acho que foi,
e chora de emoção porque está sensível, é o mais próximo do pai, vendo o pai nessa situação, estão matando o pai dele pela segunda vez, terminando o trabalhinho começado pelo esquerdista Adélio Bispo. Mas vocês, da Faria Lima, da Oscar Freire, da Vila Madalena, só querem saber dos votos bolsonaristas. Ah, olha só, Bolsonaro é um merda, indicou o filho, é clã, eu não voto nele, no Flávio. Já tem gente da Faria Lima dizendo, eu voto no Lula. Vamos expor as entranhas do sistema uma vez mais. Bolsonaro é bom nisso, né? Já expôs o teatro das tesouras dos tucanos com os petistas, né? O Alckmin é o vice do Lula. Vamos expor agora a Faria Lima. A turma que não liga para preso político, para Débora, para jornalista, para Constantino sem passaporte há 2 anos e meio, para Bolsonaro sendo humilhado e destruído e morto, que é apenas um CEO melhor, porque o Lula não, o Lula está demais. Mas egoísta é o Bolsonaro. Ele está defendendo o clã. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que ele precisa de alguém que ele confie. E ele foi tão traído, que ele confia em muito poucos fora da família. Além disso, eu vou ler aqui a mensagem da querida Bárbara, do canal Te Atualizei, porque acho que ela fez uma análise muito boa. Agora eu preciso só achar. Aqui. Eu vou tentar explicar o que provavelmente aconteceu, diz a Bárbara. Bolsonaro foi jogado numa cela por um crime que não cometeu e permanecerá lá até acabar as eleições do ano que vem, pelo menos. É o que as matérias de jornais dizem de forma bem tranquila, inclusive. A justiça quer impedir que Jair Bolsonaro tenha qualquer influência nas eleições, que não eleja os seus candidatos. E a naturalidade com que as pessoas aceitaram isso foi assustadora. Tarcísio é o candidato natural, o mais provável e esperado pelo mercado, e o nome que o Centrão irá apoiar. Ou iria. Bolsonaro passou a ser chantageado. Se você não anunciar o Tarcísio, esquece a anistia. Para você e para todos os outros. Ah, quanto tempo ouvimos Hugo Mota dizer, na volta a gente compra. O centro cagou no tabuleiro por questões políticas e eleitorais. JB cansou disso e mandou um, ah é? Então o candidato é o Flávio. Vão votar a anistia agora? De chantageado passou a chantageador. Se não votarem a anistia, Flávio se manterá na disputa e dividirá os votos da direita. E divide mesmo. O que provavelmente facilitará as coisas para Lula, que poderá vir para outro mandato, para terror do mercado, que sabe que seria terrível. Mas o centro irá lidar com um governo aliado do STF e todas as investigações que a corte tem avançado em cima de partidos de centro, como em destaque o União Brasil. Hoje, Flávio já avisou que está aberto a negociações e que essa abertura começa com a anistia. Acharam que JB estava morto, impossibilitado de qualquer movimento, qualquer coisa. Não estava. Os votos bolsonaristas não serão entregues de graça. Essa frase é muito importante. Era o que o sistema esperava, né? Que o Bolsonaro, destruído e humilhado, entregasse tudo o que o sistema quer de graça. O preço cobrado é a liberdade de quem sequer deveria estar preso. Desde idosos e mães de família do dia 8, passando por policiais honrados, generais heróis nacionais, até o próprio presidente Bolsonaro. Bolsonaro foi de refém a negociador. Quem achou ruim ou não entendeu, ou acha justo e inocente na cadeia, em nome de uma política partidária, de um sistema de justiça que atua politicamente, vamos ver o que acontecerá a partir de agora. Sem os votos bolsonaristas, ninguém leva essa eleição. E eles sabem disso. Espero que o Flávio não desista. Uma análise impecável da Bárbara.
Essa é a jogada. O Nicolas Ferreira também interpretou dessa forma. O Flávio, que é o mais ponderado da família, o mais diplomático, também o com mais telhado de vidro, rachadinha, loja de chocolate que a Globo vai requentar, tudo isso que não deu em nada. Ele é o que tem condições de articular com o Centrão. O Eduardo não tem condições. Está exilado e, se pisar no Brasil, é preso. A Michele, que muita gente preferiria, porque tem carisma e tudo, ela não é política. Eu entendo quem prefere a Michele porque quer, de alguma forma, a imagem do carisma e tudo. Mas eu não acho que seja uma aposta tão clara assim, não, e vencedora. Acho que a Michele talvez seja uma boa vice de uma chapa com, aí sim, vai um Tarcísio da vida. Mas a escolha do Flávio, primeiro por uma questão de confiança. Não vai dar tudo que o sistema quer de graça e ele não confia nem no Tarcísio dessa forma cega. E cá entre nós com toda a razão. O Kassab, muito próximo do Tarcísio, pressionando para ele se afastar do bolsonarismo. Essa é a realidade no Brasil hoje. Querem os votos de Bolsonaro e mais nada do bolsonarismo. Fácil assim, né? E egoísta é o Bolsonaro. Preso, doente, humilhado, calado. Ele é egoísta. Não essa gente que quer ferrar ele de vez e só espremer os votos dele e depois falar, agora joga fora. Pode morrer aí na prisão. Então, é compreensível o que fez Jair Bolsonaro. Absolutamente compreensível. Cabe ao Flávio agora articular, negociar, deixar um pouco de lado a ala mais fanática bolsonarista e entender que ele precisa acenar aqueles que votariam no Tarcísio e, a princípio, não votariam nele. Ele precisa falar com essas pessoas. Então, as redes sociais são muito poluídas. Tem gente que fala, é isso aí agora, chupa, vamos de Bolsonaro. A própria escolha do Jair me parece que entende que precisa de um certo pragmatismo que o Flávio tem para negociar com esses abutres. E com gente que, por motivos também compreensíveis, são muito focados apenas na economia, porque queriam o Tarcísio. O Tarcísio é Deus para eles. E dane-se o resto, dane-se as outras pautas. A anistia não entra na hierarquia de valores, de agenda dessa gente. Mas o Flávio precisa falar com essa gente. O Flávio precisa convencê-los de que ele é um nome viável e de que é importante cacifar essa candidatura agora, se unir em torno dele, inclusive para pressionar a anistia, que é talvez o preço para, se for o caso, ele desistir da corrida ou ir para vice de um Tarcísio da vida, ali na frente. O Eduardo Bolsonaro também explicou a escolha do Flávio como uma resposta corajosa de Jair ao sistema. E acho que ele também tem um ponto bom. Meus amigos, vocês já conseguiram compreender o que implica o Jair Bolsonaro apoiar o Flávio Bolsonaro? Vocês sabem que o Bolsonaro, né, lutou contra tudo e todos, conseguiu se eleger praticamente num milagre em 2018. Milagrosamente está vivo depois da facada. Ainda assim, ameaçado de ser jogado na cadeia, foi realmente colocado lá. E corajosamente não está indicando eventuais candidatos que o sistema que o colocou na cadeia o ameaçou, o chantageou para que assim fizesse. Ele preferiu o Flávio, para dar continuidade ao movimento, para trazer esperança para o brasileiro. Pois é, isso é um baita do recado para todos aqueles que acham que falta coragem a Bolsonaro.
O Flávio Bolsonaro, ele representa exatamente tudo que o Bolsonaro representa. Tanto que aqueles mesmos que não gostam de Jair Bolsonaro agora atacam o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque tem esperança de que o Flávio caia e alguma daquelas pessoas que pouco se importam com censura, com anistia, com prisão política, possa tocar o Brasil bem, principalmente na parte que interessa a estes que agora nos atacam. Tenha isso em mente para você entender que não tem outra saída. Qualquer eventual mudança nesse tabuleiro eleitoral significa uma vitória para todos aqueles que, junto com a esquerda, acham que o futuro pertence à censura, à prisão política, e tudo isso daí é pauta secundária. Sem liberdade, não existe esperança de mais nada. Pois é, mas a gente sabe que a turma da Faria Lima está pouco se lixando para essa questão de liberdade. Se estiver ganhando dinheiro, se a economia não estiver afundando, está tudo bem. Então, eu entendo a escolha do Flávio, uma jogada arriscada, ousada do Jair Bolsonaro, mas absolutamente compreensível pela sua própria ótica e até pela ótica dos brasileiros que não desistiram ainda de ter um país e não um puteiro e não um bordel da oligarquia, que depois vai lá, blinda carro, anda de helicóptero, viaja para Aspen e dane-se a classe média ferrada. E dane-se a Débora e aqueles que lutaram por um país livre e estão pagando um preço inaceitável, porque estamos na mão de um sistema ditatorial. Como Gilmar Mendes, Toffoli, Alexandre de Moraes não cansam de provar. A mensagem do próprio Flávio também foi muito madura. É com grande responsabilidade que confirma a decisão da maior liderança política moral e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. Eu não posso e não vou me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo. Eu não vou ficar de braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e nossa democracia sucumbindo. O nosso país vive dias difíceis em que muitos se sentem abandonados, aposentados são roubados pelo próprio governo, narcoterroristas dominam cidades e explodem trabalhadores, estatais voltaram a ser saqueadas, novos impostos não param de ser criados e aumentados, nossas crianças não têm expectativa de futuro. Ninguém aguenta mais. Mas eu creio em Deus, que não abandona nossa nação. Eu creio que Ele levanta pessoas e inicia novos tempos quando o povo clama por justiça. Eu creio que nenhum cativeiro é maior do que o poder de Deus para libertar. Eu me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão. E sei que Ele irá à frente, abrindo portas, derrubando muralhas e guiando cada passo dessa jornada. Que Deus abençoe nosso povo, que Deus abençoe nosso Brasil. Se você acha que mesmo assim ele tem pouca chance de derrotar o Lula, que foi uma escolha ruim por isso, e que vai dar Lula ano que vem, de novo, talvez boa parte do Brasil mereça isso. Talvez o Brasil tenha que virar Venezuela para essa elite egoísta se dar conta do que fez até aqui. Eu não desejo isso para o Brasil, mas uma ala da elite merece isso. São coisas diferentes. Que é, depois da maior escuridão, é que vem a tua luz. E nós estamos esperando a sua luz hoje, Senhor. Estamos esperando a sua luz, no seu tempo. Porque o Senhor tem controle de todas as coisas. O Senhor é o Senhor dos exércitos. O seu nome está sendo usado numa sentença judicial para condenar uma pessoa inocente, Senhor. Meus amigos, a situação para a família Bolsonaro não está nada boa não, viu? Tem muita gente nos comentários desse vídeo aqui do Flávio Bolsonaro, ele chorando, orando ainda, implorando a Deus, rezando. A gente diz, o Xandão vai se comover através desse vídeo aí, vai libertar o Bolsonaro, vai colocar no mínimo aí em prisão domiciliar. Vai o quê, meu amigo? É o pai do cara. Mas você acha que a justiça, porque de um vídeo desse aqui, você acha que porque disso a justiça vai retroceder? Por A mais B, por que o Silas Malafaia já não pode ser considerado cristão?
quanto mais pastor. Fica comigo que eu vou te dar os argumentos e vou te apresentar as provas. Tanto provas bíblicas para o cristão, quanto provas não bíblicas para os não cristãos, mas que também vai servir para os cristãos. Me acompanha nesse vídeo, fica até o final porque vale a pena. Cada minuto desse vídeo vai ser feito com o objetivo de mostrar quem realmente Silas Malafaia é. Você consegue pensar em um cristão que não controla a própria língua? Aquilo que vem à mente ele bota para fora? Pois é. Mas o Silas se diz pastor, se apresenta como um homem de Deus. Olha só o que o Silas anda fazendo. Pouco depois da notícia de que o Flávio Bolsonaro é o escolhido de Jair para disputar a presidência, o Malafaia postou o seguinte nas redes sociais: a quem interessar, e ele coloca o a quem interessar em letras maiúsculas, do tipo de quem está gritando, ou dando um destaque aqui, né? O amadorismo da direita faz a esquerda dar gargalhadas. Não estou falando nem contra e nem a favor de ninguém, somente isto. Para o Malafaia postar só isso aqui, é que deve estar muito pistola, mas muito brabo. E aí ele fala, vamos ler de novo, o amadorismo da direita faz a esquerda dar gargalhadas. Amadorismo de quem? Qual anúncio nós tivemos aí no dia? O anúncio de que o Bolsonaro, que é alguém da direita, escolheu o Flávio, que também é alguém da direita. Então, amadorismo do Jair só pode ser, porque o Flávio estava na função de só aceitar a missão dada pelo pai. Então ele fala, não estou falando nem contra nem a favor. Para quem sabe ler um pingue a letra, não gostou da indicação. Não gostou. Porque uma declaração vaga dessa abre margem para interpretar o que quiser. Como, por exemplo, a primeira que tem à mente é o quê? Não gostou, porque se ele tivesse gostado da indicação, teria feito um outro tipo de post. A fala do Malafaia teria sido num outro sentido, e não nesse aqui, nem a favor nem contra, apenas somente isto, que a esquerda, a direita é amadora. Então o que o Malafaia não gostou? Qual o amadorismo aqui? A forma meio que abrupta da divulgação, porque o que tinha era especulação numa semana em que a Michelle tomou conta do noticiário, por conta da fala dela lá no Ceará. Daí, de repente, o Flávio sai a notícia. Opa, Bolsonaro escolheu o Flávio. E a notícia veio primeiro, não foi da boca do Flávio, foi de interlocutores, para a gente ver que a imprensa, às vezes, sim, é muito bem articulada e tem lá as suas fontes. E a gente sabe que o Malafaia sempre preferiu a Michelle. Fez lobby para Michelle. Falou várias e várias vezes. Então não deve demorar, o Malafaia vai se pronunciar de uma forma mais detalhada, talvez você assista e já tenha feito isso, mas até esse momento não, que tenha só esse tweetzinho aqui bem mequetrefe. E se eu te disser que indicar Flávio Bolsonaro não foi amadorismo, mas a decisão mais racional dentro do jogo de poder de Jair Bolsonaro? Parece absurdo? Pois é, se a decisão pareceu irracional pra você, é porque você analisou a jogada como eleitor e não como jogador. Quer entender essa história? A teoria dos jogos explica. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudo e já aproveita pra seguir o Léo Siqueira. O ponto central é bem simples. Bolsonaro não tá numa disputa pra vencer 2026. Ele tá numa disputa pra não perder o controle da direita. Ao escolher Flávio Bolsonaro, um candidato com menor penetração no centro e maior rejeição, Bolsonaro faz exatamente o que precisava fazer para resolver a sua maior preocupação, o avanço de Tarcísio de Freitas. Tarcísio vinha crescendo, se tornando competitivo, palatável para os empresários, governadores, congresso. E por que é tão importante Bolsonaro conter esse movimento? Basta lembrar uma regra básica da política. Quem controla o candidato, controla o bloco. Lula fez isso em 2018. Enquanto estava preso, o Ciro podia ganhar as eleições. Ele apoiou o Ciro? Não, lançou o Haddad e perdeu a eleição. Mas manteve a hegemonia da esquerda até hoje. 4 anos depois, volta e se torna presidente. A lógica é a mesma. Se o Bolsonaro assistisse imóvel, o Tarcísio poderia virar o líder da direita e o Bolsonaro viraria um acionista minoritário do próprio campo. Se o Tarcísio disputar essa eleição e for competitivo, ele pode ganhar ou, se perder, se viabiliza para 2030. E se Tarcísio crescer, os amigos, os deputados, os senadores, os prefeitos migram todos para eles muito rapidamente. E aí Bolsonaro vira um coadjuvante, como estava virando. A escolha de Flávio, portanto, funciona como um aviso muito claro de Bolsonaro. Não existe aliança sem que eu seja hegemônico. Bolsonaro sabe que o preço eleitoral pode ser alto e que isso aumenta a probabilidade de Lula vencer.
Mas na equação dele, esse resultado não é o mais importante. Porque com Flávio, Bolsonaro perde a eleição provavelmente, mas com Tarcísio, Bolsonaro perde o comando com certeza. Ou seja, perder a eleição, mas manter a hegemonia, para Bolsonaro tem muito mais valor que ganhar a eleição e dividir o poder. Agora, o Tarcísio tem 3 opções. A primeira, enfrentar Bolsonaro no eleitorado da direita. Nesse caso, ele perde porque a base radical é cativa. Segunda opção, migrar para o centro. Nesse caso, ele também perde apoio interno e se descola dessa marca da direita. E a terceira, recuar e esperar 2030. Isso enfraquece Tarcísio, mas preserva seu capital político estadual. De qualquer forma, o movimento de Bolsonaro coloca Tarcísio num canto do tabuleiro. E o Lula? Onde é que ele entra nisso? Bom, o Lula é o único jogador que tá jogando parado, não precisa fazer nada, não precisa reagir, só assiste de camarote e dá muita risada. A divisão da direita concentra a rejeição no Flávio, o centro se afasta também dessa candidatura e a probabilidade de vitória do Lula sobe automaticamente. No fundo, Bolsonaro tá aplicando apenas uma punição e dizendo: se você tentar me substituir, eu destruo sua chance no jogo atual para preservar a minha hegemonia. É duro, mas é estratégia ótima para um jogador cujo objetivo não é maximizar a vitória nessa eleição, e sim maximizar o controle futuro da direita. Claro que tudo isso pode mudar com o tempo, mas uma coisa é certa: quando a disputa é sobre guerra de vaidades e não sobre o país, o resultado é sempre o mesmo. Não importa quem ganhe, quem vai perder é o Brasil. Vou mostrar para você aqui. É muito difícil conviver com um cristão verdadeiro, com alguém que carrega em si o mesmo comportamento, a mesma dinâmica a de Cristo, a bondade, a misericórdia, o entendimento, certo? Jesus se comportava bem em todo e qualquer situação. Ele não tinha problema, as pessoas falavam mentiras a respeito dele e ele sequer falava que as pessoas estavam mentindo. E o Pôncio Pilatos disse: defenda-se. Jesus disse: eu não preciso me defender, eu estou cumprindo uma missão. Então era muito difícil para as pessoas conviverem com ele. Era um grande desafio conviver com Jesus. Então por isso muitas pessoas vinham, mas não se adaptavam ao modelo dele, porque todas as vezes que olhava para ele e olhava para si, elas tinham dificuldade, certo? Elas não iriam trazer Jesus para o modelo delas, e elas estavam enfrentando dificuldade de ser inserida no modelo de Jesus. Então por isso muitas pessoas vinham, ficavam um tempo, mas acabavam indo embora, porque elas não sentiam que havia possibilidade nisso. E Judas não era diferente. Para ele aquilo também era muito novo, fazer parte de um grupo, certo? Tendo um líder como Jesus. Então as expectativas que ele nutria, elas são inexplicáveis. Eu não posso dizer o que ele pensou quando fez, mas eu sei o porquê ele tirou a própria vida. O texto base para a nossa reflexão é Mateus 27:3. No verso 3 do capítulo 27 de Mateus, diz assim: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos. Bom, aqui começa o problema de Judas, tá certo? Eu vou tratar hoje 2 pontos rápidos. Bom, Judas, ele vende Jesus por 30 moedas de pratas, tá certo? Então ele vai lá e diz: olha, se vocês me derem esse dinheiro, eu vou lá e digo onde o grupo está e mostro a vocês quem ele é. E assim ele faz. Ele vai lá, vende Jesus, dá um beijo em Jesus. Acredito que a maioria conhece isso, tá certo? Mas agora o texto do verso 3 diz que ele está arrependido. Bom, arrependimento, está tudo certinho. Ele precisa confessar o que fez, pois todo aquele que confessa alcança misericórdia. Bom, Judas se arrependeu do que fez, está disposto a tentar desfazer, ok? O grande problema é que o verso 30 diz que ele vai até os principais sacerdotes e os anciãos. Bom, na verdade ele não ofendeu os sacerdotes e os anciãos. O problema de Judas é com Jesus. Então, por que Judas não vai conseguir o perdão que está procurando? Porque ele vai procurar nos homens e não em Cristo. Quando Judas começa a procurar a consertar seus erros com as pessoas que ele não ofendeu, na verdade ele ofendeu a Jesus. Então ele deveria ir até Jesus e dizer para Jesus: Senhor, eu fiz besteira, eu fui lá, eu vendi o Senhor. E ele teria encontrado o perdão que procurava.
Mas quando as pessoas tentam se livrar do peso, tentando se consertar com pessoas, nem sempre essas pessoas terão sucesso. Algumas pessoas são perdoadoras, outras não. Algumas pessoas conseguem digerir o feito, certo? Outras não. Outras precisam de mais tempo, não conseguirão tão rápido. Então Judas se enforcou porque ele está fazendo a coisa certa, se arrependendo e querendo confessar. Ele só está indo no lugar errado. Você que procura perdão, você que está sufocado como Judas, certo? Por algo que te fizeram, por algo que você fez, eu não sei, tá certo? Situações cujas quais você foi inserido, eu só vou te dizer, cuidado, porque se você não achar o lugar certo para ser perdoado, você não vai ter sucesso. Esse sufoco, essa tristeza, essa angústia, tá certo? Isso vai tomar conta do seu coração e vai te trazer o que trouxe a Judas. Olha bem, capítulo 27 de Mateus, verso 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Preste atenção, porque agora as moedas não têm valor nenhum para Judas. Ele não quer mais aquelas moedas. O que ele quer é o perdão. O que ele quer é que seu arrependimento seja aceito. Já não foi aceito pelos sacerdotes e pelos anciãos. E agora, ele não vai se perdoar. Ele vai jogar as moedas fora, porque aquelas moedas não valem nada para ele. E pior, não é só mais as moedas. Agora nada vale nada para ele. Entendeu? Agora ele perdeu o prazer. Agora a vida dele não vale, os amigos não valem, a família não vale, nada mais vale. Por quê? Porque ele tem um impacto tão grande na decepção numa área que tudo se torna decepcionante. Judas vai tirar a sua própria vida e vai se enforcar porque ele não consegue se perdoar. As pessoas não conseguem perdoá-lo. E ele, que está tão perto de Jesus, não consegue ir lá. Ele não consegue ir até Jesus, sabe? E é por isso que ele vai tirar hoje as pessoas. Talvez não tirem suas vidas, né, no suicídio, mas elas perdem o prazer de viver, a satisfação, destroem o que construíram, seu carro, sua casa, seus filhos, sua esposa, a sua igreja, sabe? Nada mais passa a ter valor para elas, elas não conseguem enxergar, porque tudo é muito decepcionante. Olha, você pode cometer erros, vai cometer erros, entendeu? Eu cometo erros, cometi erros esses dias. Às vezes as pessoas me perguntam, Cláudio, por que você não vai aí à rede social e se defende? E diga o que você estava fazendo, qual era o seu propósito. Não, eu cometi erros, certo? E quando eu cometo erros, eu fico quieto. E eu vou falar com quem? Com quem pode me perdoar. Com quem pode me dar uma segunda chance. As pessoas nem sempre vão me dar, certo? Então eu não posso entregar o meu coração às pessoas. Você não pode entregar seu coração às pessoas. E pior, você não pode entregar o seu coração a si mesmo. Porque às vezes você não vai ser cortês, agradável. Você não vai ser sensível para cuidar de você mesmo. Então o que você vai fazer? Às vezes você vai se sentenciar, certo? Você vai se subjugar. E não é isso. Jesus está tão perto de você quanto estava de Judas. Jesus está aqui agora nessa live. Ele está aí na tua casa. O que foi? Você destruiu o seu casamento? O que foi que você fez? O que é? As pessoas não conseguem perdoar você e aí você está jogando tudo fora, tudo no chão, é isso? Pare e pense um pouco nisso. Que Deus te dê força nessa manhã para lidar com tudo isso, para suportar tudo isso. Que Deus seja seu companheiro, te mostre que o Filho dele, o Perdoador, está tão perto de você, como esteve de Judas. Independente de onde você esteja, em Portugal, no Japão, nos Estados Unidos, no interior do Ceará, lá no finalzinho do Rio Grande do Sul, Ele está aí com você. E que a bênção do Senhor, certo? Te alcance, que o perdão do Senhor te alcance. Nem sempre o das pessoas irão te alcançar, mas fique tranquilo. O importante é encontrar com Ele. Talvez foi essa a diferença entre Judas e Pedro.
Jesus perdoaria os dois, mas infelizmente perdoou só Pedro, porque Judas não conseguiu encontrar. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família, certo? E como eu disse antes, não tente me defender das acusações que eu estou recebendo, tá certo? Eu mereço as acusações no momento, porque fiz algo que não deveria ter feito. Vou pedir perdão às pessoas? Não, eu não preciso pedir perdão às pessoas, porque quando eu faço algo de errado de verdade, eu sei a quem eu ofendo